Então, esse nosso último vídeo dessa aula, vamos ver se a gente consegue sinteticamente apresentar, né, um pouquinho o conteúdo destes 5 discursos que estruturam o Evangelho de Mateus, né? Importante para Mateus, a gente lembrava a quantidade de 5 discursos de Jesus, porque assim como o coração da Sagrada Escritura no Antigo Testamento era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, agora Jesus apresenta a nova Torá, né? A nova lei. E isto se torna mais claro, sobretudo, no primeiro discurso de Jesus, né? Uma observação, antes de começar a comentar esses discursos, é que os 5 discursos de Jesus, como vocês viram, né, são capítulos distribuídos no seu Evangelho. Evidentemente que cada um dos 5 discursos estão precedidos por uma parte narrativa, né, que precede cada um dos 5 discursos. Então, 5 discursos mais 5 partes narrativas formam 10, né? 10 partes, 5 discursos e 5 partes narrativas. Também o número 10, como já sabemos, né, é importante no Antigo Testamento, né? Essa classificação recorda, por exemplo, o Decálogo, as 10 palavras, né, que Deus pronuncia para selar, né, o coração da aliança do Antigo Testamento, né, o Decálogo de Deus no Monte Sinai. Portanto, o Evangelho de Mateus se apresenta um pouquinho quase com a pretensão de ser a nova lei de Deus, dada ao seu povo para a nova e eterna aliança. Pois bem, resumidamente, o primeiro discurso a gente mencionou, chamado Sermão da Montanha. Teremos ocasião depois de aprofundar isto, de ler, inclusive, explicar alguma coisa mais importante, mas aqui somente um resumo bastante sintético do conteúdo. O primeiro sermão, o Sermão da Montanha, começa no capítulo 5, depois vocês podem dar uma olhada depois do vídeo, ler esse sermão, capítulo 5 a 7, mas no início do capítulo 5, Jesus sobe a montanha com seus discípulos e se senta, seus discípulos em torno e a multidão ao redor, e Jesus explica, né? Então Jesus se senta e, como um verdadeiro rabino com autoridade, apresenta a nova lei de Deus para o seu povo. É importante que isto recorda o Antigo Testamento, quando o grande personagem do Antigo Testamento, que é Moisés, sobe sobre a montanha sagrada, o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, no livro do Deuteronômio, e ali Moisés recebe a lei de Deus e depois a comunica ao seu povo. E aqui Jesus, sobre a montanha, portanto, recebe a nova lei da aliança e a comunica ao seu povo como uma espécie de novo Moisés da nova aliança, da nova lei do Novo Testamento. Esse discurso, Sermão da Montanha, ele é precedido pelas chamadas conhecidas, né, bem-aventuranças, que é um texto extraordinário, muito rico, e que nós teremos ocasião depois de analisar um pouquinho a teologia. Mas em grande parte, as bem-aventuranças é uma proclamação da alegria que Deus provoca no meio das pessoas mais necessitadas. São promessas de Deus, né? Promessas assinadas, garantidas, homologadas pelo próprio Deus. E essas bem-aventuranças vão na contramão das bem-aventuranças do mundo da época e também do mundo de hoje, né? Bem-aventurado significa ser feliz, né? Você é bem-aventurado, é um termo mais usual, mais comum hoje em dia, né? Você é feliz, né? Você goza de alegria, né? E aí vem todas as condições. Depois dessa introdução das bem-aventuranças no Sermão da Montanha, Jesus explica, né, com autoridade, né, o Antigo Testamento. Ali nós temos 6 antinomias apresentadas, ou oposições apresentadas por Jesus. Normalmente o evangelista, Jesus, né, nesse sermão, cita textos, né, ou explicações do Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, e ali se reporta uma citação do Antigo Testamento, ou então um versículo, ou então uma explicação do mundo do rabinismo, e Jesus dá a sua interpretação abalizada. Eu, porém, vos digo,
e, portanto, apresenta a novidade do reino que ele traz. Então, são 6 destas explicações de Jesus, muito essenciais, até chegar no coração do Sermão da Montanha, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração que Jesus ensina os discípulos, é a oração dos seguidores de Jesus, porque os discípulos se interessaram, porque Jesus passava momentos em oração nas montanhas, rezando a sós, e vendo rezar desta forma, os discípulos querem que Jesus lhes ensine a rezar. E Jesus então apresenta esta oração belíssima. Bem, não vamos explicar todo o discurso, mas eu recomendo que depois dessa aula você possa ler estes capítulos. E no momento oportuno, nas próximas aulas, teremos ocasião de voltar em alguns aspectos essenciais. O que é importante é que no final do discurso da montanha, Jesus insiste que os seus discípulos verdadeiros, autênticos, são aqueles que ouvem estas palavras que ele está dizendo, que ele está proferindo, que ele está proclamando e colocam em prática, né? Colocam em prática. E Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve estas palavras e a põe em prática na sua vida. Então, se trata de palavras de Jesus que formam como que a carta de identidade do discipulado, do verdadeiro discípulo. O discípulo é aquele que não somente escuta com atenção as palavras do mestre, mas que, sobretudo, coloca em prática. Uma observação: o evangelista, no termo específico grego, não diz colocar em prática, se diz fazer. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve e faz estas palavras, né? Então se trata do fazer do coração do verdadeiro discípulo, okay? Então a meditação do Sermão da Montanha constitui as novas membranas do coração do discipulado, né? Do discípulo autêntico de Jesus, para poder agir conformemente aquilo que é ensinado. Então esse é o primeiro discurso, chamado Sermão da Montanha. O segundo discurso, que nós já mencionamos na aula precedente, se trata do discurso missionário, né, ou chamado também discurso apostólico, porque Jesus explica e depois prepara os seus discípulos para a missão, para serem embaixadores dele, para serem apóstolos dele. Então, o capítulo 10 de Mateus é um discurso sobre a missão. Jesus, evidentemente, dá instruções, né, aos seus colaboradores sobre o como fazer da missão, né? Se o primeiro discurso era o fazer do coração do discípulo, aqui é o fazer da missão. O que é curioso é que após o discurso, né, apostólico de Jesus, o discurso missionário, no Evangelho de Mateus, esse evangelista não reporta a experiência missionária que os apóstolos fazem. Diferente de Lucas. O Evangelho de Lucas também tem algumas instruções de Jesus para a missão, e depois das instruções, os discípulos, 72 discípulos, de fato, ali, né, a tradição um pouquinho diversa, partem em missão, né, e tem êxito, tem sucesso na missão, e ao voltar, cada um dos discípulos conta, né, alegremente a Jesus tudo aquilo que eles foram capazes de realizar com a sua mensagem, né? Os doentes são curados, os coxos andam, os cegos voltam à visão, os demônios são expulsos, tudo isso no nome de Jesus, né? Jesus esclarece, não se deve alegrar tanto por estas conquistas, mas porque os seus nomes, os nomes dos seus discípulos estão escritos no livro dos céus. Aqui o que é curioso, o mandato propriamente missionário, né, é um pouquinho deslocado para o finalzinho do Evangelho, no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, quando Jesus ali já glorioso, ressuscitado, né, é chamado de Pantocrator. Por quê? Porque recebeu todo o poder, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E aí Jesus então envia
oficialmente os seus apóstolos: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho e fazei discípulos meus, todas as nações, ou todos os povos, ou todos os gentios, é a mesma palavra, mas ali é no finalzinho do capítulo 28, último capítulo, os últimos versículos, é que Jesus de fato envia os seus apóstolos. Aqui ele dá instruções específicas sobre o trabalho apostólico. Antes do capítulo, antes das instruções, Jesus se apresenta a lista dos 12 apóstolos e a constituição do grupo apostólico dos 12. Esse grupo é muito importante no Evangelho de Mateus. Voltaremos um pouquinho em outra aula a falar sobre isso, sobre o papel dos apóstolos no Evangelho de Mateus e, sobretudo, a chamada teologia sobre a igreja do Evangelho de Mateus, mas isso é uma aula sucessiva. O que importa é que aqui Jesus instrui os seus discípulos a partirem em missão, e Jesus tem uma urgência muito grande, né? Jesus não insiste para que os discípulos não tomem o caminho dos gentios, para que os discípulos não entrem em cidade dos samaritanos, mas que, em primeiro lugar, devem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. No Evangelho de Mateus, Jesus tem uma consciência clara de que o reino deve ser, em primeiro lugar, anunciado ao povo da primeira aliança e depois, em segundo lugar, aos pagãos, aos gentios. Então, é para ir primeiro aos judeus, anunciar o Evangelho, para que eles depois se tornem multiplicadores desta boa notícia aos demais povos. E por isso Jesus dá suas instruções: não se demorar, não cumprimentar ninguém pelo caminho. É a urgência de Jesus, não passar de casa em casa. Por quê? Porque não dá tempo. Jesus quer que se escolha somente uma casa, fique naquela casa por um período e faça daquela casa um núcleo evangelizador. Okay? Não é que Jesus está dando instruções assim para a pessoa ser rude, né? Imagina, você vai, mas não cumprimenta ninguém pelo caminho. Coisa estranha, mas o sentido é este, né? Da urgência, da pressa que Jesus tem para que a sua mensagem se multiplique e depois aquelas casas evangelizadas se tornem multiplicadoras do anúncio do Evangelho. Jesus insiste também sobre a questão da perseguição. Nesse discurso aqui, Jesus explica aos seus discípulos que eles serão perseguidos pelos próprios correligionários, isto é, pelos judeus, serão perseguidos pelos próprios familiares, né, pelos parentes, né, serão entregues à prisão, não sei o quê, mas Jesus insiste, né, o discípulo, né, o servo não é superior ao seu senhor. Se trataram o senhor mal, se o criticaram, se chamaram de Beelzebul ao chefe da casa, muito mais ainda chamarão de coisas talvez muito mais feias, né, os seus familiares. E Jesus insiste sobre a coragem, né? Não tenhais medo, né? Jesus insiste por 3 vezes, Jesus usa a expressão não tenhais medo. A perseguição terá um limite, terá um fim, né? Podem matar, inclusive, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem prejudicar a alma. Jesus disse, podem perseguir, podem colocar um fim, mas esse fim é limitado, porque em última instância a palavra proclamada terá o seu êxito, terá o seu sucesso. Bem, o próximo discurso, o discurso das parábolas, evidentemente que ali, capítulo 13, né, o discurso das parábolas, estão recolhidas as parábolas de Jesus. Não é que Jesus um dia levantou de manhã e disse, hoje eu estou inspirado, né, estralou os dedos e preparou, hoje eu vou falar só em parábolas, e contou todas as parábolas de uma única vez. Evidentemente não. Jesus, é bem provável que foi contando essas parábolas aos poucos, e o evangelista recolhe aqui num único capítulo. As parábolas, quase todas elas têm como intenção ilustrar o reino dos céus. O reino dos céus é explicado, comparado com diversas situações, como o semeador que semeia a semente pelo campo, né, como a plantação do trigo e o joio que cresce junto, como o grão de mostarda, como o fermento colocado na massa, né, como a pescaria, como a pérola, né, que alguém encontra e vende tudo para poder adquirir aquela pérola. São todas parábolas do reino. Os discípulos precisam aprender o discernimento.
Então, o primeiro discurso, aprender a ser discípulo, o fazer do coração. O segundo discurso, né, é o fazer da missão. E aqui é fazer o discernimento, né? Teremos a ocasião de uma aula depois, né, mais para frente, de estudar só sobre as parábolas, por isso não vou comentá-las tanto neste momento. O capítulo 18 é o capítulo, o discurso parabólico de Jesus, são instruções para fazer a comunidade. Recomendo vivamente que você leia com atenção este capítulo. Ali são instruções práticas, como se constrói a comunidade do discipulado. Então, são instruções sobre a acolhida, o pequeno, a criança, né, com a importância de fazer-se pequeno como uma criança, a importância de acompanhar os membros da comunidade, e se alguém se desvia, é preciso ir buscá-lo, a parábola, né, do pastor que busca a ovelha, deixa as 99 no redil e vai atrás daquela que se perdeu. Então, a acolhida, o acompanhamento daquele que se separa, a correção fraterna, Jesus dá instruções sobre como corrigir o irmão caso ele erra, a questão do perdão, o que fazer com alguém que peca, né, que ofende. Então, Jesus dá indicações concretas sobre o perdão. Pedro ali, né, que aparece com quantas vezes devo perdoar, e Jesus insiste que o perdão dentro da sua comunidade não pode ter limite. A questão do consenso, né? É importante o consenso não se faz simplesmente por democracia. Democracia basta a metade mais um, já é democracia. Para Jesus precisa ter comunhão, e por isso em tudo aquilo que os discípulos se colocam em comunhão, né, o Pai Celeste atende os pedidos de uma comunidade que está unida, que está na comunhão, né? E sobretudo é importante receber aqueles que vêm de fora. Portanto, é um discurso que aponta também para a acolhida dos pagãos, possivelmente que se convertem ao cristianismo. E o último discurso, né, um pequeno comentário, o último discurso de Jesus, discurso chamado escatológico, ou sobre o final dos tempos, capítulo 24 e 25, ali se trata do julgamento final, né? Sobretudo o capítulo 25, recomendo que você leia depois do vídeo, capítulo 25, no qual Jesus fala: no fim dos tempos o Filho do Homem voltará na sua glória, se sentará sobre o trono e todas as nações serão reunidas na sua presença para o julgamento. E ali ele vai, portanto, serão separadas, né, as ovelhas dos cabritos, as ovelhas da sua direita e os cabritos da sua esquerda, e receberão um prêmio, cada um de acordo com as próprias obras. As ovelhas, né, que aquilo que são aqueles que fizeram obras de misericórdia. Portanto, o julgamento se baseará, se fundamentará nas ações concretas para com o próximo. Estive com fome, me deste comer, com sede, me deste beber, estive nu, me vestiste, estive doente, cuidaste de mim, estive na cadeia, me visitaste. Então, são obras de misericórdia. O que conta no julgamento final para Jesus é aquilo que o seu discípulo faz a partir da misericórdia do coração. Não se calcula a quantidade de rezas, não se calcula a repetição das orações, mas se calcula o bem feito. O discípulo de Jesus não é alguém que tem uma intimidade com Deus e se desliga do mundo, mas é alguém que faz o bem, movido pela força de Deus que perpassa a sua existência. O julgamento consiste nisso, e todos aqueles que fizerem isto, mesmo sem conhecer o nome de Jesus, mesmo sem saber, estarão fazendo tudo isso para o próprio Cristo. Jesus declara: foi a mim que o fizestes. Cada vez que fizeram isto, foi a mim que fizeram. Mesmo que alguns irmãos, mas quando foi que fizemos isto? Cada vez que você fez a um desses pequenos, foi a mim que você fez. Portanto, Jesus se identifica com as pessoas mais necessitadas, e o bem feito a elas é um bem feito ao próprio Senhor, que voltará como juiz no final dos tempos. Então, temos ali, portanto, encerramos esse vídeo com um pequeno, né, comentário, né, sintético sobre cada um dos 5 discursos do evangelista Mateus. Nas aulas que virão depois, nós teremos ocasião de analisar textos específicos e aprofundar um pouquinho mais a teologia deste evangelho. Recomendo como tarefa, né, se você puder, tiver tempo, né,
vivamente, assim, né? Leia esses discursos. Mesmo que a gente já sabe, já conhece, mas é bom reler de novo, porque são ensinamentos muito específicos de Jesus, com indicações bem concretas sobre como ser o verdadeiro discípulo.